Bom dia, minha gente. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai sair vai sair do nosso roteiro, né, que foi definido pelo plano de curso e pelos PETs, para tentar encarar o desafio da semana, né? Na verdade, semana passada, uma questão de matemática viralizou, né? E é muito bom quando isso acontece, né? Quando viraliza alguma coisa ligada à ciência, particularmente à matemática. Na verdade, o que a gente viu foi uma equação do tipo exponencial. Tá vendo aqui, gente? É uma equação do exponencial. Por quê? Porque a nossa incógnita, o nosso x está no expoente. Né? As equações desse tipo são chamadas equações exponenciais. Algumas pessoas postaram soluções muito interessantes dessa equação. Né? E a minha intenção não é apenas postar um outro caminho para resolver, mas é mais do que isso. É que eu percebi durante a resolução que tinha questões muito bonitas que estavam atrás desse problema e que mereciam ser desvendadas. Né? Então eu vou chamar essa aula de hoje de belezas ocultas. Não é isso, minha gente? Olha só, uma equação, quer seja exponencial ou qualquer tipo de equação, é sempre uma sentença aberta definida por uma igualdade. Aberta por quê, gente? Uma aberta porque ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Né? Isso vai depender do valor que você dê a x nesse caso aqui. Ó. Dependendo do valor que x assumir, essa sentença pode ser verdadeira, mas pode ser falsa. Não é isso, gente? Isso é uma equação. Todas as equações de qualquer tipo, exponenciais ou não, logarítmicas, trigonométricas, equações diferenciais, são sentenças abertas que foram definidas por meio de uma igualdade. Né? E resolver uma equação é nada mais, nada menos do que encontrar os valores que tornam verdadeira essa sentença. Essa é a solução da equação, ou há soluções. Né? É bom a gente lembrar que nem toda equação tem solução, nem sempre as soluções que existem são soluções algébricas, às vezes é preciso usar um método numérico para resolver. Né? Nós vamos discutir algumas coisas relacionadas com isso. Mas esta equação tem realmente uma beleza oculta. E é sobre isso, principalmente, que a gente vai falar. Né? Bom, não existe um método que a gente possa, infalível e que seja geral para resolver cada tipo de equação. Né? As equações do segundo grau, né, são um tipo de equação algébrica que você pode usar a fórmula de Bhaskara que resolve qualquer uma. Né? Algumas equações, sim, você pode usar métodos gerais. Mas a maioria delas não tem, né, minha gente? Agora, tem uma maneira que não é infalível, mas é bem geral, que é o chamado método do sonho. Exatamente isso que eu falei. O que vem a ser o método do sonho? Bom, o método do sonho é isso mesmo. Você dorme e sonha com o resultado da equação. Não é? Dorme pensando na equação e sonha com o resultado. Tem gente que consegue sonhar com o bilhete premiado. Então, é possível que você sonhe com o resultado, com a solução da sua equação, né? Desde que você durma bem, quem sabe, né? Bom, a única coisa que você tem que fazer é, no dia seguinte, sair correndo para conferir se o resultado está correto. Não é isso? Não é isso, minha gente? Pois é, minha gente, o nosso amigo do sonho lá parece que não foi muito bem, né? Veja, ele sonhou que a solução da equação seria número um.
A gente experimentando aqui, vê que não deu certo, né? 6 elevado a 1 mais 4 elevado a 1 vai dar, evidentemente, 10, né? Está descartado esse sonho do nosso amigo do desenho. Correto, gente? Claro que essa coisa de sonhar é uma brincadeira. Mas o que é importante nisso tudo é que qualquer que seja o método que a gente for resolver a equação, é importante depois você substituir para ver se o resultado deu certo. Resultado certo significa o quê? Bom, se o valor é uma solução, então o lado direito tem que ficar igual ao lado esquerdo. Não é isso, galera? O lado direito do sinal de igual tem que ser exatamente igual ao lado esquerdo do sinal. Tudo bem, gente? Para cada tipo de equação, a gente tem um caminho a seguir. Bom, para as equações do tipo exponencial, né, nem sempre tem uma solução algébrica simples. Né? Um bom caminho é a gente tentar fatorar os números inteiros que se fizerem presentes. Porque aí depois de fatorar, você tem uma visão um pouco diferente. Você reescreve a sua equação e consegue eventualmente achar um artifício para resolver. Vamos ver nesse caso aqui. O nosso problema é 6 elevado a x mais 4 elevado a x igual a 9. Vamos fatorar em fatores primos cada um dessas bases aqui, não é? 6 é 2 vezes 3. Tudo bem, gente? 4 é 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, e 9 é 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, não é isso? Vamos lá, então nós podemos reescrever da seguinte maneira. Nós conhecemos pela propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação que A vezes B elevado a x é a mesma coisa que A elevado a x multiplicado por B elevado a x, tudo bem? Também sabemos que A elevado a M elevado a P é a mesma coisa que A elevado a M vezes P. É o produto aqui, lembram disso? Nós já discutimos isso na aula sobre potência. Bom, acontece que a multiplicação é comutativa, né? Então, o melhor, M vezes P é a mesma coisa que P vezes M. Isso significa, gente, que A elevado a M elevado a P é a mesma coisa que A elevado a P elevado a M, porque da mesma forma nós vamos multiplicar. E M vezes P igual a P vezes M. Então, olha só, com isso que a gente viu aqui, dá para reescrever a equação da seguinte maneira, ó. Em vez de 6 elevado a x, eu vou colocar 2 elevado a x multiplicado por 3 elevado a x. No lugar de 4 elevado a x, eu vou botar o quê? 2 elevado a x elevado ao quadrado. E ao invés de 9 elevado a x, nós vamos colocar 3 elevado a x elevado ao quadrado. Olha só, apareceu aqui 2 elevado a x aqui e aqui, e 3 elevado a x aqui e aqui. Tudo bem? Escrita a nossa equação ficou assim, ó. 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, mais 2 elevado a x elevado ao quadrado, é igual a 3 elevado a x elevado ao quadrado. Muito bem, nós vamos usar agora duas variáveis auxiliares, que vão ser interessantes para a gente mostrar essa equação de uma outra forma, que vai nos abrir uma outra perspectiva. Fazendo A igual a 3 elevado a x e B igual a 2 elevado a x, né? É isso. Nós temos então a nossa equação, agora com essas duas novas variáveis, na seguinte forma: A vezes B, ou seja, 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, mais B ao quadrado, igual a ao quadrado. Tá bom, gente? Bom, vamos realizar uma operação elementar aqui sobre essa equação para mudar a forma dela. A gente pode fazer tranquilamente. Olha só. Se eu dividir os dois membros da equação por A, pelo produto AB, e aí a gente pode dividir seguramente, porque A e B são diferentes de zero, né? O produto, então, também será. Então, não tem nenhum problema dividir primeiro membro e segundo membro por AB. O que acontece aqui? Cortar esse quadrado de A com A, esse A com A também, a mesma coisa aqui, nós ficamos numa relação final muito importante, muito interessante, que talvez alguns já tenham ouvido falar. Olha só o que a gente tem aqui.
A mais B dividido por A é igual a A sobre B. Vamos lá, gente. A maior do que B, né? Não é isso? A é 3 elevado a x, B é 2 elevado a x. Então eu tenho aqui, ó, a soma de valores positivos dividido pelo maior deles é igual à razão entre o maior e o menor. Né? Esta razão é conhecida como razão áurea e ela é super importante porque ela aparece em muitas obras de arte. Aparece também na anatomia humana, uma coisa puxou a outra, né, naturalmente. A definição formal da chamada razão áurea é essa aqui. Ó. Dois valores positivos estão em razão áurea se sua razão é igual à razão da sua soma pela maior das quantidades. Então, dois estão em razão áurea, no caso A e B, se a sua razão, ou seja, A e B, for igual à razão entre a soma e o maior deles. Né? Essa razão áurea usa-se normalmente a letra grega φ para designar razão áurea. E φ, minha gente, é uma constante. É uma constante, é um número irracional, na verdade. Normalmente a gente arredonda para 1,618. Né? E aí, olha só, o que a gente está querendo dizer com isso? Que a solução da equação ocorrerá quando esses valores A e B estiverem em razão áurea. Ok, galera? Então ficou bem mais tranquilo a gente continuar a resolução disso aí. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse chamado número, número de ouro, ou razão áurea.